Olá, galera da segunda série. Agora eu vou comentar o exercício de fixação referente ao território japonês. Na primeira questão aí, vem falando sobre o desenvolvimento da industrialização japonesa, principalmente no pós-Segunda Guerra Mundial. Isso ocorreu, de fato, principalmente devido aos grandes investimentos de capitais norte-americanos em grupos industrializados. Então, opção correta, letra A. Na questão 2, de acordo com as características geográficas do Japão, que tem sérias dificuldades para subir suas necessidades energéticas, até porque é muito acidentado e montanhoso, além mais da estabilidade do território. Então, ele precisou desenvolver e investir pesadamente em indústria de tecnologia avançada, como eletrônica, óptica e informática, em novos polos industriais. Opção correta, letra E. Na questão 3, vem falando justamente a respeito do relevo acidentado, montanhoso do território japonês e planície de terras baixas, que limitou a prática agrícola. Porém, vem pedindo aí que tenha uma ocupação aí rural mais forte, de grande intensidade. E essa região aí, ela ao norte da ilha de Hokkaido. Então, opção correta, letra C. Na questão 4, vem falando sobre que no início da década de 90, o Japão adotava questão de licença maternidade, de alguma ilegalidade, cada empresa adotava seu regime de licença maternidade. Então, de acordo com os 3 parágrafos, a opção correta é a letra A, onde somente o primeiro parágrafo está correto. Na questão 5, vem falando sobre o tsunami que atingiu o território japonês, que vem perguntando por que ele é ocasionado. E nessas questões que estão aí, a opção correta é a letra B, que ele ocorre principalmente devido aos movimentos sísmicos na crosta terrestre, ou seja, as placas tectônicas se movem, fazendo com que a água do oceano se eleve de tal forma. Então agora a gente vai ver. Então agora eu vou falar sobre os exercícios propostos. Na questão 1, vem falando sobre o processo de imigração que ocorreu no Brasil, no Japão, e mais tarde veio ocorrer no Brasil, só que o inverso. Então, no final dos anos 80, início dos anos 90, houve muitos imigrantes, no caso brasileiros, que iam em origem ao Japão. Isso aconteceu principalmente porque o Brasil passava por uma grave crise econômica no início dos anos 80 e 90. Então a opção correta é a letra E. Na questão 2, vem falando sobre o plano de recuperação econômica do Japão, logo após a Segunda Guerra Mundial. Lembrando que esse plano surgiu para os países do continente asiático e foi chamado de Plano Colombo. Na questão 3, que vem falando sobre o Brasil, sobre o Japão ser um dos países mais industrializados do mundo. Então, vem querendo saber sobre as Zaibatsus. As Zaibatsus foram um conglomerado de empresas que surgiram logo após a Era Meiji. Então, a opção correta aí, na questão 3, é a letra C, que são grupos industriais e financeiros que se organizaram como conglomerados, atingindo grande tamanho e poder econômico japonês. Na questão 4, vem falando sobre a produção de energia nuclear em vários países do mundo, dentre os quais se destaca o Japão, que possui 55 reatores. E, de acordo com o histórico de problemas, vem querendo saber, precisamente, sobre os acidentes que podemos concluir que são 4 parágrafos aí, 4 parágrafos para a gente poder analisar. Então, desses parágrafos a serem analisados, a opção correta, na questão 4, é a letra D, os parágrafos 1, 2 e 4. Na questão 5, vem falando sobre características sobre o território japonês que for melhor correta. Depois que a gente lê todas essas questões aí, a gente vai poder analisar que todas essas opções são corretas. Então, a questão 1, 2, 4, 8 e 16 são corretas. O somatório de todas elas vai dar 31. Então, galera, a gente encerra por aqui. Até o próximo encontro. Um abraço e fique com Deus.